eu não sei como é que foi o seu ano de 2025. Eu não sei quais as expectativas você tinha, né? E se você alcançou tudo aquilo que você planejou. Porque é muito bom a virada do ano, porque a gente começa a planejar o próximo ano. E Deus, ele é tão perfeito que Ele nos dá a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Todos os começos que nós iniciamos e às vezes não concluímos, né? Todas as coisas que nós iniciamos e não concluímos no ano. E aí nós temos mais um ano, mais uma virada de ano, para nós refletirmos e colocarmos planos, projetos, metas, né? Buscarmos no Senhor, buscarmos em Deus aquilo que Ele quer. Porque é muito bom, a gente às vezes faz planos, e a palavra nos ensina isso, os homens fazem planos, mas o plano perfeito só o Senhor pode te dar. Então assim, se o ano de 2025 pode ter sido para você um ano de muitos fracassos, um ano de muitas lutas, de muitas batalhas que você iniciou e não conseguiu avançar, e viveu batalha atrás de batalha, você tem a oportunidade de colocar o 2026 nas mãos do Senhor e falar: Pai, eu lutei o 2025, mas não deu muito certo, por muitas vezes deu ruim, então 2026 eu quero diferente, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor me direcione, eu quero que o Senhor me coloque os seus planos, os seus projetos diante de mim. Irmão, eu vou te falar, se você colocar os seus planos, colocar a sua vida diante do Senhor, e os seus planos não serem só seus, mas planos do Senhor, irmão, não tem como dar errado. Não tem como, porque nós temos alguém, nós temos um Senhor que vai lutar as nossas batalhas, pelejar as nossas pelejas, e por mais difícil que possa ser, você tem o Senhor ao seu lado. E a gente vai caminhar na palavra de Deus hoje, e o Senhor falou comigo durante algumas semanas, algumas semanas a respeito dessa palavra, e eu queria trazer um texto que está nas palavras de Deus, em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Sabe, irmão, o Senhor, Ele coloca diante de nós a oportunidade de vivermos coisas extraordinárias, mas Ele coloca diante de cada um de nós a decisão de escolher se eu vou obedecer a Ele ou não, se eu vou andar conforme Ele quer ou não, se eu vou fazer as minhas escolhas, né, mesmo indo contra a vontade do Senhor, eu vou deixar Ele me direcionar e me dirigir. E aqui em Deuteronômio capítulo 11, olha só o que o Senhor diz, essa palavra é muito forte e ela fala muito ao meu coração. Olha só, prestem atenção, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. O Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, e Ele continua: vocês terão bênção se me obedecerem. Ô palavra difícil, principalmente quando a gente vê, agora eu sou pai, às vezes eu falo com a minha filha, ela não entende direito, mas às vezes ela não quer obedecer, e já desde pequenininha, essas crianças a gente tem que ensinar eles, desde pequenininha. Irmãos, é uma luta, é luta atrás de luta, é eita atrás de eita, desde pequeno. Porque eles querem de um jeito, a gente não quer, e aí a gente acaba que tem que ceder, ou às vezes não cede, aí fica nessa briga, eu brigo de cá, ela briga de lá, e misericórdia, irmão, eu não sei se é só comigo, ou se com você, com os pais aqui também é desse jeito, mas a palavra obediência, ele é um mandamento, e aí ele continua: vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Sabe, irmãos, nós temos aí o ano de 2026 todo pela frente. Você tem 365 oportunidades
para obedecer o Senhor, para não negligenciar a palavra dEle, para não ir contra os princípios e aquilo que Ele tem para você e para a sua vida. Então, coloque o ano de 2026 nas mãos do Senhor, busca Ele em todo tempo e em fora de tempo, para que os seus planos sejam sim, planos dEle, imputados dentro de você, colocados em você, porque aí, irmão, nada pode te impedir de avançar e conquistar aquilo que Ele tem para você. Pode até aparecer alguns desafios, mas sabe, quando a gente está no caminho do Senhor, quando a gente está dirigido e direcionado pelo Senhor, todo obstáculo, ele é para mim e para você um professor. Vai servir para nos impulsionar, para nos ensinar para uma próxima etapa. Eu costumo dizer para os jovens que a nossa vida é como um videogame, e a galera mais antiga, da era de 1900 e mais pouquinho, vai lembrar daqueles jogos de fliperama, né, Super Mario Brothers, Alex Kidd, esses mais antigos, Sonic, bem antigo, irmão. E a gente tinha ali as fases que a gente tinha que passar, só que assim, se eu pegasse um atalho, ficava muito mais difícil para mim conquistar, né, passar daquele nível. Por quê? Porque eu não adquiri habilidade, e os desafios na minha e na sua vida, são para nós adquirirmos habilidades, para vencermos novos desafios. Você crê nisso? Ou você acha que toda luta que você enfrenta, Tiago, é Satanás? Às vezes não, irmão, às vezes é o Senhor, colocando uma adversidade, uma luta para você enfrentar, para você crescer naquilo que Ele tem para você. Nem toda luta, nem toda adversidade é o Satanás que coloca, às vezes Deus deixa, a gente não vê a história de Jó. Jó, aconteceu o que com o homem, coitado? O homem sofreu igual um condenado, irmão. Mas o Senhor, quando o Senhor estava lá numa reunião com os anjos, e do nada apareceu Satanás, né? O que você estava fazendo? Estava dando uma volta, rodear pela terra, passear. Aí Deus viu lá meu servo Jó, homem íntegro, fiel a Deus, homem reto que se desvia do mal. Aí Satanás vai, mas o Senhor colocou uma cerca ao redor dele. Não, ele é íntegro. Ele fala, não, então vai lá e toca nas coisas dele. Vamos ver se ele me nega. E Deus permitiu Satanás tocar nas coisas dele. O homem perdeu tudo, da noite para o dia. Perdeu os animais, perdeu os empregados e também perdeu os filhos. E depois perdeu a saúde. E perdeu tudo que tinha. Mas ele continuou não negligenciando aquilo que o Senhor tinha entregado para ele. Não negligenciando a palavra que o Senhor tinha dado para ele. Ele se manteve firme, um homem íntegro, fiel e reto até o fim. Mas o Senhor permitiu ele passar por aquela situação, e ele aprendeu. E aí a palavra diz, no final do capítulo do livro de Jó, que depois Deus restituiu tudo em dobro. Tudo que ele tinha, ele teve em dobro. Todos os camelos, todas as ovelhas, todos os bois, todos os empregados, tudo ele recebeu em dobro. Mas ele passou por aquele período, e ele aprendeu. Agora, na minha vida e na sua vida, por que pode ser diferente? A gente, por acaso, é queridinho do Senhor? Ou você acha que se a gente fizesse aqui, nesse ano de 2026, o ano da prosperidade. Irmão, se fosse o ano da prosperidade e Jó estivesse na igreja, coitado, irmão. Falar, o ano da prosperidade para quem, Tiago? Porque eu perdi tudo. Perdi filho, família, até minha mulher me largou. Perdi tudo. Então, não que eu não creio nessas coisas, assim, colocar um título para o ano. Eu creio nisso, eu não sou contra, mas assim, às vezes Deus quer tratar com pessoas de forma diferente, em tempos diferentes. Às vezes para alguns é o tempo da prosperidade, ele vai plantar e vai colher e vai ser bem sucedido em tudo aquilo. Às vezes Deus tem que tratar em alguns, como ele tratou com Jó. E a gente não é diferente do Senhor. E a gente não é diferente de Jó, mas a gente precisa aprender, assim como nós lemos aqui nesse texto, que a gente precisa escolher o caminho correto para andar naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Porque se a gente não escolher o caminho correto, irmão, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca.
Nós vamos ficar batendo na porta, e a porta às vezes não vai se abrir. E às vezes a porta não vai abrir, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar e vai meter o pé e vai querer que a porta abra. Por quê? Porque a gente quer fazer com a força do braço, porque a gente não quer escolher o caminho do Senhor, a gente não quer ser dirigido e direcionado por aquilo que Ele tem para mim e para você. E eu queria também ler com vocês Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19 diz: nesse dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. O Senhor está falando comigo e com você aqui hoje. Ah, Tiago, não é para mim não, é para o irmão do lado aqui. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e maldição. Mas aí ele nos ensina: escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente quer tomar as decisões na nossa vida do jeito que a gente acha que tem que fazer. Ah não, eu aprendi assim, eu vou fazer assim, Tiago. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, minha família, todo mundo fazia assim. Por que eu vou fazer diferente? Irmão, porque você nasceu de novo, você nasceu em Cristo Jesus, e você tem a oportunidade que às vezes os seus pais e seus avós não tiveram, que é de andar segundo os princípios da palavra de Deus. Então por que a gente vai errar todos os erros dos meus pais? A gente tem a oportunidade de acertar onde os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados erraram. E Deus quer te ensinar nessa noite a escolher e a tomar as decisões certas para a sua vida, para que o seu 2026 possa ser baseado naquilo que o Senhor quer para você. E não somente nas suas escolhas. É muito bom nós termos escolhas e desejos, é muito bom nós sonharmos, projetarmos, planejarmos, e tudo isso é lindo, é maravilhoso, é ótimo, mas se não é plano do Senhor, irmão, desculpa. Você vai bater a porta, vai meter o pé na porta, a porta vai se abrir, você vai tentar fazer as coisas, vai dar errado, e aí depois você ainda vai querer culpar o Senhor. Mas a escolha foi sua, e não dele. Então assim, a gente precisa aprender com o Senhor a tomar as decisões, porque as decisões é o que define o nosso destino. As decisões, as minhas e as suas decisões, é o que vai definir o seu destino no ano de 2026. Aquilo que você escolher para você, para sua casa, para sua família, vai definir o seu 2026. A sua escolha, fala para o irmão do lado aí, a sua escolha, irmão. É a sua escolha. A sua escolha. Então as nossas escolhas vão fazer e vão definir o nosso 2026. Sabe, a gente tem o poder da escolha nas mãos. E por muitas vezes a gente começa a tomar escolhas e decisões baseadas nas emoções. Irmãos, deixa eu te falar. Se você começar a tomar decisões baseadas nas suas emoções, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai lá na frente, vai ter um obstáculo, vai ter uma dificuldade, vai ter uma adversidade, que para você enfrentar, irmão, vai ser muito mais difícil que se você não tivesse pegado aquele caminho. Ah, Tiago, e agora? Agora você vai querer pegar um atalho. Aí é pior ainda. Porque na nossa vida é assim, às vezes a gente pega uma direção, um caminho, que o Senhor não falou para a gente pegar, e aí lá na frente está ruim, o que a gente quer fazer? Ah não, eu vou dar a volta. Eu vou pegar um atalho aqui. Por quê? Porque eu agi com emoção. Eu não pensei direito, eu não raciocinei, eu não busquei o Senhor, eu não orei ao Senhor para tomar uma decisão. E decisões são simples ou difíceis. Você tem milhares de oportunidades em 2026 para tomar decisões. E as decisões podem ser pequenas ou grandes. Você tem decisões muito simples, como, vou comprar um tênis novo, uma roupa, uma camisa, um casaco, uma calça. Decisões simples, que você precisa tomar, você precisa escolher. Ou alguém vai lá e vai escolher para você, a não ser as mães, né, que compram para os filhos. E fala assim, vai usar essa. Vai usar essa, porque eu que estou pagando, eu que estou comprando, vai usar essa. Mas tem hora também que não dá, porque também tem as vontades, tem a característica deles. Aí ele olha para aquela roupa, mãe, eu não quero não, essa roupa aqui não dá não. E aí vai ficar lá no armário, vai ficar guardado, o que vai acontecer? Você ainda vai ter que ir lá trocar a roupa. Mas são decisões simples. Mas também existem decisões muito difíceis, como entrar numa faculdade, escolher uma faculdade, um curso superior,
ou mudar de trabalho, ou mudar de cidade, ou até mesmo como alguns de nós aqui, mudar de país. É uma decisão difícil e importante, mas é uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, ou ninguém acorda do dia para a noite e fala, não, vou mudar de cidade. Vou mudar, não quero mais morar em Braga, vou mudar para Barcelos. Ainda bem que está perto, né? O seu irmão fala, vou mudar lá para Faro, aí complica. Mas são decisões. Então nós temos 365 dias e diversas e milhares e dezenas de milhares de decisões que nós vamos tomar. Decisões simples ou decisões difíceis, ou casar. Escolher uma pessoa para casar, os solteiros aí. É uma decisão. E no meu entendimento, às vezes pode ser a segunda maior decisão da sua vida, irmão. Primeiro é Cristo, mas depois é a pessoa que vai passar o resto da vida do seu lado. E o resto da vida, e quando eu falo o resto da vida, é o resto da vida. Você querendo ou não, você vai ter que passar o resto da vida com essa pessoa, irmão. Porque você escolheu, você decidiu isso. É uma decisão, é uma escolha. Não é algo imposto. Ou alguém aqui para casar, os casados, alguém teve que ir lá e colocar uma faca no seu pescoço, uma garrucha na sua barriga e falar assim, casa ou casa, senão vai dar ruim, irmão. Não, aí é uma escolha, é uma decisão. A gente toma essa decisão, essa escolha. E se nós não tomarmos tomarmos decisões baseadas nas emoções, mas é bonita, Tiago. Vamos para os meninos solteiros. É bonita, Tiago, linda, maravilhosa, olha, cheirosa. Vou casar. Irmão, você já conversou com a pessoa? Você viu se ela quer as mesmas coisas que você? Se é isso mesmo? Calma aí, não vai tomar decisão precipitada. Não, mas age na emoção. E aí, às vezes, os líderes, os pais falam, filho, até treme. Mas não, os bonitão e as bonitonas querem casar. E aí age na emoção. E aí lá na frente tem problema. E aí tem que depois resolver o problema, mas aí casou, irmão, aí tem que enfrentar. Porque foi escolha, foi decisão. Então nós temos escolhas na nossa vida, né? E as emoções, elas não podem conduzir as nossas vidas. As suas emoções não podem conduzir a sua vida. As suas decisões não podem ser baseadas nas suas emoções. Porque uma vez que as suas decisões são baseadas nas emoções, irmão, está muito próximo de você errar nas suas escolhas, porque você agiu por impulso, por emoção, e a decisão às vezes não foi a mais assertiva, você não pensou, não raciocinou, vou entrar num negócio, numa sociedade. Irmão, a gente precisa orar a Deus, buscar o Senhor, para tomar as decisões mais corretas. Não, Tiago, o plano é perfeito, um plano de negócio lindo, maravilhoso, o nicho, não tem outro em Braga, eu vou vou prosperar como ninguém na terra, como Salomão, nem como Salomão na terra, você vai ver, eu vou prosperar, vou ter na minha vida e vou abençoar, e meu dia não vai ser grande na igreja. Irmão, se você não orar e não buscar a Deus para tomar as decisões corretas, está muito perto de fracassar as suas escolhas, as suas decisões, porque foram baseadas nas emoções. E hoje a gente está aqui para falar um pouco a respeito das nossas escolhas. E o Senhor, Ele não vai interferir nas suas escolhas. Ele vai apontar o caminho, Ele vai apontar o destino, mas a decisão é minha e sua. A decisão para seguir, igual a palavra de Deuteronômio a gente leu, ou a bênção ou a maldição, é minha e sua. Você quer ver um exemplo? Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou eles lá no jardim, colocou uma árvore lá no meio do jardim, e essa árvore tinha um fruto, Deus falou o quê? Faz tudo, consuma tudo, tudo é seu, mas não come o fruto daquela árvore. Deus podia ter colocado uma cerca, irmão, ao redor da árvore, mas não, Ele deixou para o homem escolher se ele ia ou não pegar e comer daquele fruto. Mas Deus poderia ter colocado uma cerca, um muro, uma proteção, uma cerca eletrificada, irmão, uma cerca elétrica, né? Igual tem casa com um arame farpado em cima, para o homem não tentar entrar e comer do fruto. Deus poderia ter protegido aquilo que Ele falou para o homem não comer, mas Ele não fez. Ele deixou a decisão para Adão e Eva. A decisão de comer da árvore do fruto foi do homem.
Foi uma decisão, eles tomaram aquela decisão e eles tiveram que arcar com as consequências. E até nós, sobrou até para a gente o problema. A desobediência, a não seguir os princípios, a não obedecer a palavra, sobrou para toda uma geração que veio depois. Então, você precisa entender que as decisões que você tomar na sua vida, ela não vai afetar só você, mas ela vai afetar a sua geração futura, vai afetar os seus filhos, os seus netos, vai afetar o seu futuro. As nossas decisões, por muitas vezes, não afetam só a gente, porque não foi só o Adão e Eva que sofreu na brincadeira, todo mundo sofreu, todo mundo teve que padecer, todo mundo teve que viver, todo mundo teve que, as mulheres tiveram que, ter dor para ter os filhos, o homem teve que trabalhar. Meu irmão, a gente não ia precisar trabalhar. Pagar boleto, irmão, pagar conta. No outro dia, para quê? Deus estava providenciando tudo, mas por causa de Adão. Homem. Por conta das escolhas dele, nós olhamos e nós ficamos com essas escolhas. Eu tive um episódio que aconteceu na minha vida há uns 2 anos atrás. Há uns 2 anos atrás eu saí, a gente reuniu alguns jovens aqui na igreja, e nós fomos na casa de um irmão aqui da igreja, que mora pertinho aqui, 10, 12 quilômetros, chegando em Barcelos. Mas olha só como as decisões podem afetar de coisas mais simples. Uma viagem de 15 minutos, 20 minutos no máximo, 10 quilômetros. A gente saíram primeiro, depois a gente ia sair. Irmãos, eu fui parar lá em Guimarães. Fazer o quê? Eu não sei. Era para mim ir para Barcelos. Eu fui parar lá em Guimarães. Dei a volta em Guimarães. Falei, estou errado, né? Entrei errado, sigo errado. E as pessoas falando, Tiago, não é por aqui. Eu falei, é sim, eu que sei, estou aqui com GPS, gente. Como é que isso não é? Eu conheço a estrada. Aí chegando, eu falei, não é mesmo, tive que voltar. Beleza. Estava ali, mas estava dentro das expectativas. Já tinha atrasado uma meia hora para chegar no lugar. Só que depois, na volta, ao invés de eu entrar de novo para Barcelos, eu fui parar lá perto da Espanha, irmão. Irmão, eu não sei o que aconteceu com aquele GPS do Janho, igual o pastor Sandro fala. Porque, irmãos, eu andei no mínimo uns 90, 100 quilômetros para andar 10. Eu demorei 2, 3 horas para chegar. Era para a gente tomar um café da tarde. E aí eu fui tomar quase que uma ceia da noite, uma janta. Decisão. Tomei o caminho errado. Não quis ouvir os conselheiros que estavam comigo, né? Minha esposa do lado e tinha mais um casal atrás. E o pior de tudo, irmão, não é a gente errar o caminho. Porque é difícil a gente errar, né? Pelo menos, eu erro muito pouco. A gente erra pouco, a gente homem, a gente erra pouco. Falando de trânsito, então, a gente é que conhece, a gente está no piloto ali, deixa comigo, deixa que a gente domina. Mas o problema é os irmãos atrás, a esposa, eu falei, eu avisei. E aí eu já estava nervoso, gente, eu já estava querendo voltar embora para casa. Mas o problema é que até hoje eles me lembram desse episódio. Ih, vocês não sabem da maior. Uma vez eu fui para ir na casa do Jonathan aqui com o Tiago, fomos parar lá na Espanha, demos uma volta. Falei, quase que a gente vamos ficar por aqui mesmo, dar uma volta. Mas são decisões, são escolhas, foram caminhos errados que eu peguei. E aí eu tive que aguentar a risada, a chacota deles, e até hoje eu aguento isso. Então, assim, a gente precisa entender que o problema não está, às vezes, nos obstáculos que a gente vai ter pelo caminho. O problema está quando a gente escolhe um caminho que não foi aquele que o Senhor falou para a gente andar. E aí o que vai acontecer? A gente vai atrasar aquilo que o Senhor tem para a gente. Poderia estar tomando café da tarde na casa de um amigo, mas não tomei o café da tarde. O bolo esfriou. Atrasou o processo. 3 horas. Você ri, né? Porque não foi com você. Porque naquele dia, irmãos, misericórdia, o irmão estava daquele jeito. Nervoso. Mas o Senhor tem tratado meu coração. O Senhor tem... De vez em quando eu ainda erro umas entradas. Ando uns quilômetros. Mas eu tenho pedido paciência. E aí, assim como o Miguel falou aqui no culto de domingo,
Pai, me dá uma calma que excede todo entendimento, para que eu não ande acelerado, para que eu não ande... Irmãos, eu sou às vezes tão acelerado nas coisas, e a Aline, minha esposa, está aqui, ela pode confirmar para você, ela às vezes me corrige. Eu não assisto vídeo no YouTube, nessas coisas, não é nem no 2.0, irmão. Eu tenho lá no meu telemóvel, eu assisto no 3. Sei lá, porque eu quero ver rápido. Eu quero ver as coisas logo, eu quero ver o desfecho daquilo, eu não tenho muita paciência. Mas o Senhor tem tratado, o Senhor tem ministrado ao coração para que eu tome as decisões, não na pressa, não nas emoções, mas tomar as decisões baseadas naquilo que o Senhor quer. E aí eu queria deixar para você hoje alguns princípios que você vai usar em 2026 para tomar as decisões corretas para a sua vida. Amém? Porque você tem muitas decisões para tomar, irmão. Você não, eu também. A gente tem muitas decisões para tomar em 2026. Muitas resoluções para tratar, muita coisa para fazer. E as nossas decisões é que vai nos dirigir, nos direcionar nesse ano de 2026. Nós tivemos um ano maravilhoso, foi um ano de edificação. Irmão, edificar dá trabalho. Construir dá trabalho, principalmente quando a gente fala de edificação da fé. Edificação do corpo, edificação, construir base, construir aquilo que vai alicerçar, aquilo que vai ser o alicerce, que vai segurar, que vai sustentar. E na minha vida e na sua vida, para mim, eu não sei para você, mas Miguel falou aqui domingo, para ele não foi fácil, para mim também não foi, irmão. Foi um ano desafiador, mas o Senhor continuou me ajudando, me aconselhando, me mostrando, me dirigindo, me direcionando. A gente está chegando no dia 31 de dezembro de 2025 e a gente está avançando e crescendo com o Senhor, mas fácil não foi. Graças a Deus acabou. Amém? Glória a Deus. Então assim, a gente teve um ano de edificação, e esse foi o lema da nossa igreja, edificação. E eu não sei o que você edificou esse ano. Eu não sei o que você construiu. Não sei se você construiu uma casa, não sei se você construiu o alicerce da fé. Eu não sei o que você está construindo ainda, né? Ou o que ainda você está construindo. Mas eu tenho certeza que se você aplicar a palavra do Senhor na sua vida, tudo vai dar certo, irmão. O Senhor vai te ajudar, vai te auxiliar, porque os obstáculos vão vir, mas o Senhor vai estar contigo. E a primeira coisa, o primeiro princípio, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela precisa ser o seu farol. Ela precisa ser o seu farol, aquilo que, o farol vermelho, azul, vermelho, amarelo e verde. O azul não. Vermelho e verde. Irmão, se acendeu a luz vermelha, não vai. Não avança. Se a luz da palavra de Deus acendeu, irmão, se aquilo que você está fazendo vai contra os princípios da palavra de Deus, não avança. Agora, se a palavra de Deus, ela confirma e ela testifica tudo aquilo que você está fazendo, irmão, avança. Porque daí o Senhor te ajuda, o Senhor te auxilia, o Senhor vai estar com você, Ele vai fazer com você e vai te orientar e te direcionar nessa caminhada. Então a primeira coisa, a palavra de Deus precisa ser o nosso farol. A palavra de Deus precisa ser aquilo que vai iluminar, aquilo que vai dirigir, aquilo que vai direcionar. Olha o que diz Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é... A tua palavra é o que, irmão? Salmo. Lâmpada! Fala para o irmão do lado aí, lâmpada, ainda não é meia-noite não, fica acordado aqui comigo. Nome de Jesus. Amém? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor precisa ser a lâmpada, precisa ser aquilo que ilumina, precisa ser aquilo que vai te dirigir, aquilo que vai te direcionar no ano de 2026. Porque, irmão, se não for, se esse farol acender, a luz vermelha, não avança, fica parado, porque o Senhor... Vamos ver um exemplo? O Senhor, quando tira o povo do Egito, existia frio e existia também a noite. E o que o Senhor fazia? Colocava uma coluna de fogo para esquentar eles e uma nuvem para cobrir eles, para trazer a luz.
um farol. O Senhor dirigia, o Senhor direcionava. E se a nuvem não andasse, o povo não andava, ficava ali, montava acampamento. Enquanto a nuvem do Senhor estava ali pairando sobre eles, eles não avançavam. Mas se a nuvem do Senhor avançasse, eles avançavam. Eles eram dirigidos pelo Senhor. E por que às vezes a gente não quer ser dirigido pelo Senhor? Por que às vezes na minha vida e na sua vida a gente quer tomar decisões nossas e não dirigidas pela palavra de Deus? Irmão, se vai contra a palavra, esquece, vai dar errado, vai dar errado, vai dar ruim. Se vai contra a palavra de Deus, não faz, não avança, não vai. Olha só o que diz, Provérbios capítulo 6, versículo 23. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são um caminho que conduz à vida. A palavra do Senhor é aquilo que nos dirige e nos leva a um caminho de vida. E lá no começo nós lemos o texto de Deuteronômio que falava, escolhe, pois, a bênção. Porque se a gente não escolher, é a morte, irmão. Se a gente não escolher bem os caminhos, são caminhos de morte. Morte espiritual, morte, às vezes até morte física, porque a gente negligenciou a palavra do Senhor. E a gente não pode entrar em 2026, irmão, negligenciando a palavra de Deus. Não negligencie aquilo que o Senhor tem como mandamento. Porque se você negligenciar, você vai sofrer as consequências. E aí, irmão, é você com o Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui trazendo a instrução da palavra do Senhor para você. Você traz ela para o seu coração se você quiser. Mas agora, se você quiser entrar o 2026 do mesmo jeito que você acabou o 2025, é escolha. É decisão. Mas as consequências vão vir de acordo com as decisões. Consequências boas ou consequências ruins. Eu não sei quais consequências. Eu não sei o que você plantou, o que você edificou em 2025. Mas eu sei que se você edificou tempo de comunhão com o Senhor, tempo de meditação na palavra, tempo de oração, buscar o Senhor, direção, direcionamento para todas as coisas da sua vida, irmão, não tem como 2026 dá ruim. Não tem como. Não tem como você não vencer e não conquistar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, porque está nele, é Ele que colocou em você. Às vezes a gente acha que é sonhos nossos, é desejo do meu coração, mas não, é desejo do Senhor, colocado e implantado dentro de nós. Então, a palavra de Deus é tudo aquilo que nos dirige, nos direciona. Ela serve não só para o nosso casamento, mas ela também serve às vezes para a sociedade. Ela serve para a escolha da pessoa correta, para os solteiros. Ô, irmão, deixa eu te falar, se você vai entrar num relacionamento, essa pessoa não é cristã, irmão, vai dar ruim. É julgo desigual. Se você vai começar uma sociedade, ou vai começar um negócio com alguém que não segue os mesmos princípios que você, irmão, a probabilidade de dar ruim é muita. Você sabe por quê? Porque ele não vai ter princípios, e você vai ter, e vocês vão ficar como julgo desigual. E o que é julgo? Jugo é aquela peça de madeira que colocava o canga sobre os animais, correto? Quem já viu? É um jugo. E o que é um jugo desigual? É quando eu tenho o jugo que está sobre o animal, e aí um animal é muito grande e o outro animal é muito pequeno. E o que acontece? O animal grande sofre porque vai ser puxado para baixo, e o animal pequeno sofre porque vai ficar pendurado. É jugo desigual. Então assim, deixa eu te falar, escolha as decisões que você vai tomar baseada no Senhor, baseada na palavra, baseada naquilo que Ele tem para você. E o jugo não pode ser desigual, não só no casamento, mas nas decisões que nós vamos tomar na nossa vida, no nosso dia a dia, na sociedade, nas escolhas que você vai fazer, na entrega do IRS, irmão, na entrega do IRS, não mente, mentira ainda é pecado. E aí às vezes a gente não quer obedecer a palavra do Senhor, e aí a gente acha que está normal. Não é normal, é mentira, mentira ainda é mentira. Então assim, às vezes, Tiago, eu queria uma palavra de sonhos, que me levasse para cima. Nossa, aí o Tiago vem falar sobre obediência, irmão. Resolve com o Senhor depois, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só um mensageiro. Eu não sei se você queria ouvir palavra de ânimo, mas uma palavra que mexe com o nosso interior e que muda o meu modo de olhar para a palavra, o meu modo de olhar para as decisões, não for algo que te impulsione, irmão, eu não sei o que mais que vai te impulsionar nessa vida.
Só se for alguém pulando aqui em cima e te falando as coisas que você quer ouvir. Mas a gente não está aqui só para falar aquilo que você quer ouvir, a gente está aqui para trazer a palavra do Senhor, a verdade da palavra que transforma, que muda destino. Que muda destino. As decisões que você vai tomar na sua vida no ano de 2026 vai apontar o destino que você vai chegar no final de 2026. E aí eu não sei se você quer chegar no final de 2026 do mesmo jeito que você chegou no final de 2025. Eu não quero. Eu quero muito mais, eu quero muito mais. Eu quero receber e ter experiências com o Senhor que só Ele pode proporcionar para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E eu não sei se você também tem esse desejo, mas esse é o desejo do meu coração. 2025 foi maravilhoso, eu não tenho o que reclamar, foi muito difícil, foi muitas lutas, mas foi um ano difícil, não foi um ano fácil. Mas o Senhor, Ele tem dado graça, dado favor. Sabe de uma coisa, irmão? Eu fiz uma viagem de férias, e o meu carro deu problema nessa viagem. E sabe de uma coisa? E o Senhor falou comigo depois de muitos dias. Pô, Senhor, mas meu carro é novo, eu acabei de comprar o carro, por que deu problema? Por que isso aconteceu? Por que eu fiquei lamentando e digerindo aquela perca? Porque eu gastei uma grana, irmão. Porque eu tive que ir lá na Espanha, pegar avião depois para ir buscar meu carro e voltar. Não foi fácil, foi uma semana difícil. E aí depois eu fiquei tentando digerir o que o Senhor queria trazer ao meu coração com aquilo. Qual o ensinamento que o Senhor tinha para mim? E aí o Senhor falou muito claro ao meu coração naqueles dias: Tiago, não importa se no caminho que você está surjam obstáculos ou adversidades. O problema não está nos buracos que você vai enfrentar nessa vida. Os problemas não estão nas adversidades. O problema é que você, às vezes, deixa de confiar na dependência do Senhor para resolver e para ultrapassar esses obstáculos. Porque naquele momento que aconteceu comigo, irmão, eu fiquei desesperado. Lá no meio do nada da Espanha, só olhava para um lado, só oliveira. Eu olhava para o outro, só oliveira. Glória a Jesus. Só oliveira, irmão. E mais 2 oliveiras do meu lado lá, que ali no sobrenome dela é Oliveira. Meu irmão, um sol de lascar, 40 e tal grau, no meio de uma autoestrada. E aí o Senhor, depois de muito tempo, traz ao meu coração: Tiago, aprende a confiar, aprende a depender. Não é os problemas que vai acontecer no meio do caminho que vai te parar. Pelo contrário, se você escolher o caminho correto, até se houver obstáculos, eu vou estar com você e vai haver provisão. O problema é que quando a gente pega os caminhos que não são do Senhor, irmão, às vezes não há provisão. E aí aperta. Aí a gente tem que ficar dando volta, aí a gente tem que lutar com o braço. Por quê? Porque nós tomamos escolhas e decisões que não foram do Senhor. Mas quando a gente escolhe o caminho que o Senhor colocou diante de nós, irmão, mesmo que haja buraco no meio da estrada, mesmo que haja dificuldades no meio do seu 2026, vai haver provisão na sua vida. A gente não está livre de obstáculos e de adversidades. O Senhor Jesus deixou isso para nós. Eu vou ao Pai, mas o meu Espírito Santo vai ficar com vocês. E vocês vão passar por aflições e adversidades nessa vida. Mas tem de bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo e eu vou estar com vocês. O problema não é as adversidades, irmão. O problema é quando a gente está no meio da adversidade e esquece de olhar para aquele que pode nos ajudar e nos auxiliar em todas as coisas, das pequenas decisões até as grandes decisões. Das pequenas decisões até as grandes decisões. E sabe, a palavra de Deus precisa ser esse farol. Precisa ser esse farol que ilumina a sua entrada, que mostra o caminho, que direciona, que se pede para você parar, você para, mas que se pede para você avança com ousadia, porque é o Senhor que está te dirigindo, é o Senhor que está te direcionando. E o segundo conselho é a sabedoria coletiva. Irmão, tudo que eu vou fazer, eu peço ajuda. Eu tenho aprendido isso. Eu confesso que por muitos anos, eu fazia as coisas do meu jeito. Eu sempre fiz as coisas, sou maior de idade, sou dono do meu nariz, não preciso de ninguém ficar me dando conselho, me ajudando. Mas, irmão, eu tenho aprendido
a tomar decisões, a fazer escolhas, e também pedir ajuda para pessoas que podem me ajudar e me auxiliar nessa caminhada. E olha só o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 6. Provérbios 24, 6. Uma guerra se faz com sábias orientações, e a vitória é alcançada com muitos conselheiros. E olha só o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 14. Sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Eu tenho aprendido a pedir conselhos e a pedir ajuda para homens de Deus que têm abençoado a minha vida. E eu não sei se você tem esse costume, mas a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer que há sabedoria na multidão de conselhos. Há sabedoria na multidão de conselhos. E por que às vezes eu vou tomar decisões que eu não ouvi uma outra perspectiva? Eu não ouvi um outro olhar. Eu quero saber, não, eu sou expert, Thiago. Eu domino essa área aqui, eu domino. Eu fiz cursinho Telecom 2000. Eu fiz PhD, eu sou mestrado, eu fui doutorado, eu fiz o que você imaginar nessa área aqui. Eu sei das coisas, eu não preciso de conselho. Eu não preciso de, para que eu vou pedir conselho? Eu já sei, Tiago, eu já conheço essa área, por que eu vou pedir conselho, irmão? Aprenda uma coisa. A gente precisa aprender a pedir conselhos para que outras pessoas possam olhar com outro olhar para aquilo que às vezes está na minha frente e eu não estou vendo. Porque o projeto pode ser bom. Seu projeto para 2026, irmão, pode ser maravilhoso. Pode ser o melhor projeto do mundo. Você pode ter contratado a melhor pessoa para te ajudar no seu projeto de 2026, irmão. Mas se você não pedir conselho para pessoas sábias, para o irmão em Cristo, para o pastor, para os líderes, para pessoas que vão te aconselhar mediante a palavra de Deus, irmão, a probabilidade de dar ruim é alta. E eu te confesso, e eu já tomei algumas na cabeça durante alguns anos da minha vida, porque eu achava que eu sabia das coisas. Eu achava que eu não precisava de conselhos. Eu achava que eu não precisava de ajuda nenhum. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Eclesiastes 4, 13. É melhor um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não aceita repreensão. É melhor um jovem sábio, que escuta, do que um rei. Ah, mas o cara é rei, Tiago. Ele é governante, ele que governa. E ele continua, e olha só o que diz: o jovem pode ter saído da prisão e pode sair da prisão e chegar ao trono. Ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Irmãos, o jovem, além de ser pobre, tinha acabado de sair da prisão. E a palavra diz que ele era mais sábio do que o rei, porque o rei, no seu lugar, na sua posição, a soberba entrou tanto no coração dele, que ele achou que ele não precisava de conselhos. Ele acha que ele não precisa de conselhos. E a palavra aqui compara esse homem, esse idoso, esse rei prepotente, que não aceita conselhos, com um jovem pobre e que tinha acabado de sair da prisão, um ex-detento. Irmão, eu já conheci ex-detento. Os caras não conseguem emprego, ninguém dá crédito para eles. Não sei se você conhece algum. Pode ter até mudado de vida, aceitou Jesus, mudou, mas irmão, a ficha está ali. E aí as pessoas, às vezes, não dão crédito para aquele rapaz. E aqui a palavra compara esse jovem com esse rei, e esse jovem, além de pobre, ter nascido numa família pobre, tinha saído da prisão. Ou seja, não valia nada para os homens. Mas para o Senhor, ele tinha um coração voltado para o Senhor, ao ponto de ser transformado e ser dirigido e direcionado. Então assim, o seu 2026, você tem a oportunidade
de buscar conselhos em homens de Deus que vão te ajudar a vencer e a conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na companhia de zombadores. A palavra do Senhor aqui nos ensina que nós não devemos ser esse homem que anda no conselho dos ímpios, mas ser um homem, uma pessoa que anda segundo a palavra, segundo os conselhos do Senhor, e que não se detém nas rodas dos zombadores e escarnecedores. A gente precisa entrar num lugar de cuidado e saber que o Senhor tem colocado pessoas para cuidar da nossa vida, para cuidar da sua vida. Então, irmão, 2026, em nome de Jesus, se você até hoje não buscava conselhos de pessoas e homens de Deus para te ajudar, que 2026 possa ser diferente, porque vai fazer diferença na sua vida. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, buscar conselhos. Segundo, buscar conselhos em homens e mulheres de Deus, que vão te ajudar, te instruir, e vão, às vezes, por muitas vezes, esticar, ou até mesmo ter que aparar as arestas que estão ali tortas, te colocar no lugar certo, para você viver, e para você ser e viver aquilo que o Senhor tem para você no ano de 2026, porque eu creio no ano de 2026, onde o Senhor vai derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, tantos milagres, tantas coisas, que vai ser difícil, e vai ser para nós contarmos quantos milagres nós vamos viver. E eu tenho orado por isso, eu tenho orado por nós vivermos milagres em 2026, eu tenho orado por entrar pessoas aqui cegas, irmão, e nós orarmos e essas pessoas saírem curadas. Eu tenho orado para entrar pessoas aqui com cadeira de rodas, se for necessário, e sair daqui andando pelo nome e pelo poder de Jesus. Eu tenho orado para que o Senhor manifeste no ano de 2026 milagres e maravilhas em nosso meio. Sabe por quê? Porque eu não quero ser uma geração que conheceu o Senhor somente os feitos dele através da palavra, mas eu quero ser uma geração que viu e viveu os milagres do Senhor, porque ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele continua fazendo milagres, ele continua ressuscitando mortos. Irmão, eu nunca vi morto ressuscitar, mas eu já vi vidas sendo transformadas, que é a mesma coisa. Eu já vi pessoas que aparentemente estavam mortas, espiritualmente estavam mortos, mas o Senhor deu uma nova vida, um novo destino, porque a partir de agora eles aprenderam a tomar decisões voltadas pelo Senhor, decisões feitas não só pela sua vontade, pelas suas emoções, mas decisões dirigidas e direcionadas pelo Senhor. Então o Senhor continua ressuscitando morto, o Senhor continua mudando destino, o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua ainda sendo o mesmo. Amém? Glória a Deus. E o terceiro, a paz. Irmão, às vezes é difícil ter paz no meio da tribulação, ou só eu. Só eu que sou assim. Você não é. Você consegue ter paz no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Eu conheço uns irmãos que conseguem ter. Às vezes, eu fico nervoso mesmo. Fico nervoso, porque às vezes as coisas saem do meu controle, e aí Deus tem que pegar no colo, e meu filho, vem cá, deixa eu te mostrar, deixa eu te ensinar, e aí a gente tem que ficar sendo dirigido pelo Senhor, direcionado por Ele, mas a gente precisa entender que paz não é só aquele momento onde está tudo bem, mas ter a verdadeira paz é saber que mesmo em momentos de dificuldade, o Senhor está agindo. Mesmo em momentos de adversidades, o Senhor está fazendo. Por mais que eu não veja, por mais que as coisas estão acontecendo e eu não estou vendo, Tiago, eu não vejo a luz no final do túnel. Como que você vem falar para mim de paz no virada do ano de 2025? 2025 para mim foi um ano terrível, foi um dos piores anos da minha vida, e aí você vem falar para mim de ter paz. Irmão, ter paz, porque se você entrar nesse limbo de preocupação e de ansiedade, irmão, não adianta, de nada adianta, a palavra nos ensina isso, de nada adianta nos preocuparmos, ficarmos ansiosos, ficarmos agitados, se nem uma hora ao meu dia isso vai acrescentar, essas preocupações vão ser acrescentadas.
Nenhuma hora o meu dia vai ser acrescentado. Nenhuma hora a minha vida vai ser acrescentada. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica. Irmão, se a oração não é algo que dirige a sua vida, a partir de hoje você tem que tomar uma decisão e isso precisa mudar. A oração precisa ser algo que você vive diariamente com o Senhor. Porque se você não ora, você não escuta a Deus. Se você não ora, você não sabe o que o Senhor tem para você. Se você não ora, como é que você vai tomar decisões assertivas, sem saber que se é o Senhor está naquela decisão ou não? Irmão, orando, a gente toma decisões, o Senhor mostra, às vezes dá ruim, e a gente tem que correr atrás, mesmo orando. Imagina se a gente não orar. Imagina se você entrar em 2026 sem orar, sem buscar o Senhor, tomando as decisões, que não busca Ele, que não tem a direção do Senhor. Irmão, eu vou mandar tudo para o pastor. Que esses problemas eu não vou querer ouvir, porque, irmão, você orou? Não orei. Eu falei, então, vou falar com o pastor. Vai falar com o Miguel. Porque, irmão, eu estou falando para você, ora, busca a Deus para tomar decisões. Se a gente não faz isso, a gente está sendo desobediente, a gente está negligenciando a palavra, nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor tem para a gente no ano de 2026, e o Senhor tem grandes coisas para você em 2026, basta agora se você está alinhado com Ele ou não. Basta agora se você está na mesma sintonia que o Senhor ou não. Basta agora se você quer tomar as decisões suas ou deles para você. Quais as decisões você quer em 2026? Só as suas? Ou as suas somadas com as decisões do Senhor? Somadas com as direções do Senhor? Irmão, porque se for assim, se você orar, buscar a Deus, o céu vai se abrir, o Senhor vai falar com você, e você vai tomar as decisões mais assertivas. E como eu disse, se haver circunstâncias, se haver dificuldades no meio do caminho, o Senhor já providenciou também a provisão. Porque o problema não está nos buracos do caminho. Os problemas não estão nas adversidades do caminho. O problema não está no carro que quebra do caminho. O problema está na minha confiança. Eu sou confiante o bastante para saber que mesmo nessa dificuldade, mesmo nessa adversidade, o Senhor está providenciando a provisão. Ou eu vou cair no desespero e a paz vai sair do meu coração. Eu não vou ter paz o suficiente para viver e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque, irmão, Ele está no controle de todas as coisas. Por mais que não pareça, ou por mais que a gente não enxergue, o Senhor está no controle de todas as coisas. A palavra diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão divina do Senhor. A permissão divina, o Senhor permite todas as coisas acontecerem para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é o que a palavra nos diz. Todas as coisas cooperam. Ah, Tiago, é porque não é a minha vida. É porque não é a sua vida, Tiago. É a minha aqui, é os meus problemas. É que você não sabe dos meus problemas. Irmão, se a gente for sentar, eu e você, para ficar um falando dos problemas para o outro, bom, a gente vai ficar aqui o 2026 inteiro, reclamando da vida, choramingando. Mas não é esse o propósito. O propósito é sairmos daqui sabendo que o Senhor, Ele nos dirige através da sua palavra. Ele nos direciona através de pessoas que Ele coloca ao nosso lado, para que nós possamos buscá-los e sermos dirigidos e direcionados. E Ele coloca paz em nosso coração, em meio às tribulações e às adversidades. Ele coloca paz no nosso coração. A paz que excede todo entendimento. Irmão, você já parou para pensar, uma paz que excede todo entendimento pairando sobre você? É uma paz que mesmo diante da luta, da adversidade, o Senhor está no controle, e você está sabendo, porque as pessoas às vezes olham para a gente, mas você não está desesperado? Mas você não está aflito? Irmão, às vezes por dentro a gente está até aflito, mas a gente não quer demonstrar.
A gente está ali, confiante. Não, eu sei que o Senhor é o meu Senhor, eu sei que Ele é meu Salvador, eu sei que Ele é o meu Redentor, e eu sei que Ele está lutando as minhas lutas, eu sei que Ele está lutando as minhas pelejas, eu sei que Ele está fazendo. E aí as pessoas ficam, nossa, mas você está tão tranquilo? Eu falo, eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está fazendo. A gente precisa transparecer essa paz para as pessoas. As pessoas precisam ver em você a paz que excede todo entendimento. Sabe quando? No momento da dificuldade, no momento da adversidade, no momento da luta. Porque ter paz quando está tudo bem, irmão, é fácil. Ou não é? É muito fácil. Ter paz quando está tudo bem, quando tem dinheiro sobrando na conta, quando a saúde está boa, quando está tudo bem, irmão, é fácil ter paz. O problema é quando a saúde está indo embora, o problema é quando o dinheiro está indo embora, o problema é quando os projetos e os planos que nós fizemos começam a dar errado. Aí é que eu quero ver se a paz vai manifestar na sua vida ou não. Mas a palavra continua a nos dizer que sobre nós precisa descer uma paz que excede todo entendimento. Porque as pessoas vão ficar confusas. E aí você vai fazer o quê? Vai falar de Jesus para essa pessoa, irmão. Fala, vem cá, deixa eu te explicar. Deixa eu te falar o porquê que eu não estou desesperado com essa situação. Porque um dia um homem morreu por mim, um Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, para me salvar, me libertar e transformar e mudar a minha vida. Por isso que eu não estou desesperado, irmão. Você já começa a chamar até o colega de irmão. Já começa a pregar e trazer a verdade do Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, irmãos, a gente precisa andar conforme o Senhor quer nesse tempo, nesse ano de 2026. E aí, no versículo 7 de Filipenses 4, ele continua: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Ah, irmão, guardar o coração é difícil, não é fácil. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, guardar o coração é o que a gente precisa. E a palavra de Deus diz que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês. Sabe por quê? Para você não tomar decisões baseadas na emoção, igual a gente falou lá no começo. Você não pode basear suas decisões nas suas emoções. Não pode basear as suas decisões, né, no fogo do momento. Mas medita no Senhor, busca Ele, toma a decisão certa. E se por algumas vezes você precisar falar para alguém, eu vou orar sobre isso, fale sem medo. Ah, mas você não vai tomar uma decisão, mas é tão boa, está tudo certo, está tudo pronto aqui. Mas não toma decisão sem orar ao Senhor. Não toma decisões sem buscar Ele. Não toma decisões sem tomar a palavra dEle como seu farol. Não toma decisões sem buscar conselhos em pessoas. Não toma decisões sem que a paz esteja no seu coração, irmão. Irmão, existe uma coisa, eu já falei sobre isso, sobre uma impressão do Espírito. Porque por muito, eu não sei se já aconteceu com você algumas vezes, mas comigo já aconteceu algumas vezes. A gente vai fazer algo, ou vai tomar uma decisão, ou vai realizar algo, e aí você tem um sentimento, uma impressão, isso é impressão do Espírito. É o Senhor falando, o seu Espírito Santo falando ao seu coração, ao seu ouvido, para que você tome a decisão correta. E por algumas vezes o Senhor vai trazer essa voz ao seu coração, mas a gente precisa estar focado na palavra do Senhor para viver isso. E impressão do Espírito é algo que se manifesta quando a gente tem comunhão e relacionamento com o Senhor. Porque como é que o Senhor vai falar e cochichar o seu ouvido, se você não tem aberto o seu coração, não tem aberto a palavra para meditar nele durante todo o dia, durante os dias da sua vida? E aí a gente falou durante esse ano de 2025 todo sobre edificação. Será que você edificou uma vida de oração esse ano? Será que você edificou uma base alicerçada no Senhor, onde não é qualquer vento que vai te derrubar, irmão? Porque os alicerces estão firmados. A rocha viva que é o Senhor, é a rocha que te dá sustento, é a rocha que firma os seus pés. Ele é a nossa rocha, Ele é o que firma os nossos passos. Então não tem como eu falar
de vencer ou de alcançar desafios em 2026, se os desafios que eu tive em 2025 não foram bem feitos. Mas você tem a oportunidade de, mais uma vez, se colocar diante do Senhor e falar: Pai, até hoje, até aqui, eu vou falar igual a gente fala no jogo, até aqui eu fui um bananinha. Até hoje eu fui um bananinha, mas daqui para frente eu não vou ser mais um bananinha. Eu vou ser alguém que busca o Senhor. Eu vou ser alguém que medita na tua palavra. Eu vou ser alguém que não se contenta, né, e não entra em julgo desigual e sabe buscar conselhos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você. Irmão, o Senhor tem planos para você no ano de 2026. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor para o ano de 2026, mas eu sei que o Senhor tem planos para você. Eu sei que Ele tem projetos para te entregar. Mas você está preparado? Você está pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para você? Ou todos os projetos que o Senhor tem para colocar sobre você, sobre as suas mãos, vai ser como areia, que a gente não consegue segurar, ou como água, que passa pelas mãos e escorre. Sabe, irmãos, por muitas vezes eu questionei o Senhor a respeito de: por que eu não recebi? Por que eu não conquistei? E aí o Senhor, Ele foi muito claro e muito duro: Tiago, por que eu vou colocar algo na sua mão, se você não tem capacidade para reter, ou para multiplicar, ou para fazer algo? Irmão, é na minha vida e na sua vida, é igual. O Senhor, Ele tem planos para mim e para você. Eu sou os que tenho plano para você, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, danos de dar a você uma esperança e um futuro. A gente tem um ano de 2026 pela frente, e você tem 365 oportunidades para viver o extraordinário do Senhor, mas as decisões precisam ser suas, as escolhas vão ser suas. O Senhor vai colocar caminhos diante do Senhor, de você, de bênção e de maldição, e você que vai ter que escolher. Você que vai ter que escolher as decisões que você vai tomar, baseado na palavra de Deus, buscando conselhos em pessoas que te amam e que não querem o seu mal, mas pelo contrário, querem te ajudar e te orientar. E você vai ter paz no seu coração para todas as decisões que você vai tomar. Amém? A gente já está indo para o final. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez você tenha grandes decisões para tomar no ano de 2026, ou até mesmo ainda nesse últimos minutos de 2025. Algumas decisões que podem mudar o destino, e algumas decisões podem mudar o seu destino, para bem ou para o mal. Então, convida o Senhor para estar com você nas suas decisões. Convida o Senhor para ser aquele farol que vai te dirigir, te direcionar nessas decisões, irmão, porque eu tenho certeza que se você aprender a ouvir o Senhor e obedecer, porque não adianta também só ouvir e não obedecer. Se você aprender a ouvir e obedecer os mandamentos do Senhor, irmão, nada vai te parar, nada vai te impedir de avançar. Você vai viver grandes coisas em 2026, e eu não estou falando isso para encher o teu ego, ou para te impulsionar para o ano de 2026, eu estou te falando porque a palavra diz isso, porque o Senhor tem planos para você, Ele sabe o seu futuro. Irmão, um Deus que conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, quantos fios de cabelo você tem, irmão, quantos grãos de areia há na praia, um Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe o seu futuro, e Ele já está no seu futuro, planejando e preparando tudo, basta você acessar aquilo que o Senhor tem para você.
Então que o ano de 2026 seja um ano não só de bênçãos materiais, de bênçãos financeiras, mas que seja um ano onde você aprendeu a ouvir o Senhor para tomar as decisões corretas, porque aí sim você vai ter prosperidade na sua vida. E prosperidade não está ligado somente a bênçãos financeiras, não. Prosperidade é novidade de vida, é viver feliz e contente com aquilo que você tem. E o Senhor tem prosperidade para você, irmão. Prosperidade, graça, favor, multiplicação, saúde. O Senhor tem para a sua casa milagres sem medidas. O Senhor tem para a sua família coisas incontáveis e inimagináveis. Ah, Pai. Ah, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Pai, te agradecemos pelo 2025. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que vivemos em 2025. Pai, mas nesses últimos minutos, ó Pai, de 2025, nós colocamos Ele diante do Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós colocamos o nosso 2026 diante do Senhor. Então nos ensina nessa noite, Pai, a tomar as decisões corretas. Tomar as decisões que o Senhor quer para nós. Não só as minhas emoções me dirigindo, me direcionando, me apontando o caminho. Não, mas as decisões do Senhor para minha casa, para minha vida, porque eu quero viver, Pai. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor em 2026. Pai, eu quero viver grandes coisas em 2026. Mas até hoje, até agora, obrigado pelo 2025. Obrigado pelo que vivemos como igreja. Obrigado pelo que vivemos nos nossos pequenos grupos, nos nossos departamentos, Pai. Obrigado pelo 2025. Foi um ano maravilhoso, um ano cheio da Tua presença, um ano cheio de milagres, um ano da Sua intervenção sobre nós, um ano onde vimos a mão estendida do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos meus irmãos. Ah, Pai, obrigado pelo ano de 2025. Pai, nós somos gratos e felizes pelo que vivemos, Pai, mas nós estamos com olhos e expectativas para o que iremos viver em 2026. Então prepara o 2026, muda o meu pensamento, as minhas atitudes, muda, meu Pai, as expectativas. Pai, se os meus irmãos não tinham expectativas pelo 2026, Pai, que o Senhor agora implanta sobre os corações deles, ó Pai, expectativas, sonhos, desejos, planos, projetos, ó Pai, para que eles possam viver nesse ano de 2026 o milagre do Senhor. O milagre do Senhor, ó Pai, é o que nós te pedimos.